Então, vamos começar. A doutora Sâmara está presente aqui, nós já tínhamos olhado aqui a sua presença, que a senhora estava logada. Doutora Sâmara, bom dia. Bom dia. Seja Bom dia, senhores desembargadores, a todos que compõem essa terceira e quinta Câmara. Seja bem-vinda. Doutora Sâmara, bom dia. Estamos com saudade da sua presença aqui também. Está faltando a senhora, nós estamos vindo aqui todos presencialmente. Não, Eu vou voltar. Eu sinto também falta dessa presença, desembargador Barros. Não resta dúvida. Esse aqui é o comodismo de estar aqui no gabinete, resolver outras coisas. Aí a gente vai ficando por aqui, mas vou voltar, com certeza. Isso me faz bem. Desembargador Castro, uma abençoada semana. Estou sentindo falta das suas colocações. Tá certo. Um grande abraço. Prazer vê-lo. Sempre faz bem iniciar uma semana com uma mensagem. então, diante mas é porque aqui todo mundo é ateu. Então, eu por sou isso aqui ateu. Não pense assim. Eu sou ateu de pai e mãe. Mas agora nós estamos acertando aqui. Eu vou abrir mão dessa minha postura de ateu e a próxima, porque nós já estamos um pouco atrasados aqui no início, a próxima, doutor Castro, o diácono, trará uma mensagem alvissareira para o nosso dia, para a nossa semana. Eu prometo para Ótimo, ótimo. Independente da religião, da crença, qualquer mensagem sempre vai bem. Concordo. Vamos. Já foi aprovada a ata, vamos passar ao julgamento. Tem alguma preferência, advogado presente? A doutora Thais é de qual processo da pauta? Banco? Eu sou relator desse processo, não é isso? Doutora Thais, eu tenho uma consideração muito grande pelo qualquer das partes que pedem para o advogado comparecer sempre às sessões. Eu acho muito importante o comparecimento dos advogados para fazer sustentação oral. É uma parte da justiça, um tentáculo da justiça que é muito importante para que ela funcione de uma forma salutar. Mas eu quero esclarecer que aqui, nesse caso específico, eu deixo a senhora bem à vontade, estou só fazendo um esclarecimento. O processo, o banco vai ser o vencedor nesse processo, integralmente. O processo vai ser extinto. Então, se a senhora, com esse esclarecimento, e se a senhora concordar, dispensar a sustentação oral, eu vou, em homenagem à sua presença, eu vou ler rapidamente a ementa. A senhora concorda em dispensar a sustentação oral? Bom dia, excelência, sim. Concordo. Obrigada. Eu queria só para que ficasse registrado, tanto a sua presença aqui, para o seu cliente como para nós, só coloque seu nome e a OAB, por favor. Thais Fernandes Antunes, OABDF 41849. Portanto, a doutora Thais anotou o seu comparecimento e dispensou a sustentação oral diante do argumento do relator. E eu vou passar a ler a ementa aqui em respeito à nossa advogada. O número 4. O número 4 é uma apelação, 080-3591. Esse processo é o quarto processo da pauta.
Por favor, só declare o processo para a gente. Apelação civil 080-3591-30-2019, da primeira vara civil da comarca de Caxias, apelante ao Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura, apelada Maria do Socorro Mendes Rocha, advogado Matheus Alencar da Silva, o relator desembargador Raimundo Borgea, e o parecer do Ministério Público foi sem interesse no mérito. Então, vou ler a emenda. Processual civil, recurso de apelação civil, empréstimo consignado, repetição do indébito cumulado com danos morais, sentença que julgou procedentes pedidos contidos na inicial, defeito na representação processual da parte autora, desde a propositura da demanda, constatação em âmbito recursal, ex officio, concessão de prazo, vício não sanado, cassação da sentença e extinção do feito. 1. Tem-se como inconteste que a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo, CPC artigo 4854, cabendo ser examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão, CPC artigo 337, 9, parágrafo 5º, e artigo 4854 e parágrafo 3º, sendo que a falta desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Em relação à parte autora, aqui apelada, verifico que estão ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo desde o ajuizamento da demanda, razão pela qual entendo que ela deve ser extinta sem resolução do mérito nos termos do artigo 4854, item 4 do Código de Processo Civil. É importante salientar que, muito embora o feito esteja na fase recursal, o que, em tese, apenas ensejaria o desentranhamento das contrarrazões nos termos do artigo 76, parágrafo 2º do 8 CPC, a hipótese tratada aborda vício de representação ocorrido desde a propositura da ação, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada para julgar extinto o processo nos termos do artigo 4804 do CPC. É esse o meu voto, acho que está bem clara a emenda, né? Presidente, é matéria de pressupostos processuais, matéria de interesse público, pode ser verificada em qualquer fase do processo. Eu acompanho Vossa Excelência. Acompanho também, senhor relator. Por unanimidade, acompanharam o voto do relator, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4854 do CPC. Doutora, prazer, a senhora está aqui com a gente. Então, deu-se por satisfeita com o resultado ou quer fazer alguma sustentação oral? Não, sim, Excelência. Agradeço e tenham todos um ótimo dia. Agradeço a sua presença também. Bom dia para a senhora. Vamos prosseguir, então. Qual será o outro processo? O número 6, o doutor José Luiz está na casa, ele vai sustentar. Posso ler? Que é o relator? José Luiz. Por favor, nós vamos. O doutor José Luiz está presente, advogado. O doutor Barros é o número 6 da pauta, o processo da sua relatoria. A doutora Gleice vai fazer aqui divulgar aqui o processo. Certo. O número 6 é uma apelação civil 0819368-13/2017, apelante Engeca Engenharia e Construção Limitada, advogado José Luiz Fernandes Gama, apelada Arilde Oliveira Lima Veloso, advogado Pedro Felipe Lima Veloso, o desembargador relator é o Raimundo Barros, e o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Barros, o senhor com a palavra, por favor. Muito bem. Bom dia, presidente. Bom dia, meu eminente colega desembargador Castro, senhores
advogados que já estão aí preparados, nossos servidores e a doutora Sâmara, que nos acompanha hoje na sessão. Trata-se de apelação civil interposta por ENGEC, Engenharia e Construção Ilimitada, conformada com a sentença zerada pelo juiz de direito da 5ª Vara Civil da comarca de São Luís, que nos autos da ação de cobrança proposta contra Arílio de Oliveira Lima Veloso e espólio de Pedro Aristóteles Souza Veloso, para apelados. Código dos autos que o recorrente propôs a demanda de origem, visando o ressarcimento da quantia de 151 mil, aproximadamente 151 mil, referente a IPTU e taxas de condomínio, além de danos materiais relativos ao apartamento número 102, edifício Erasmo Neves, Renascença 2, São Luís, Maranhão, que esteve na posse dos apelados no período de dezembro de 2004 a 1º de dezembro de 2016. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os apelados a pagar a referida empresa autora, construtora, somente as taxas condominiais e de IPTU, tendo como parâmetro os 5 anos que antecederam a data da reintegração na posse da autora, 1º de 12 de 2016. Acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Inconformada, a apelante interpôs o presente apelo, alegando em preliminar que deve ser revogada a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelados, vez que a parte Arílio recebe rendimentos no importe de R$ 4.393 e contratou advogado particular, além de não comprovar sua hipossuficiência jurídica. No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que os apelados permaneceram no imóvel de 2004 a 2016, sendo responsável pelo adimplemento de IPTU e taxa de condomínio durante todo esse período. Assevera que devem ser ressarcidos os gastos pelas reformas realizadas em fase de deteriorização do imóvel, sendo que a ausência de notas fiscais ou recibo dos materiais de construção se deu em razão da apelante, por ser construtora, ter realizado os serviços aplicando a tabela de construção civil local. Sustenta que o dano material no imóvel resta comprovado nos autos, sendo necessário tão somente aferir a sua extensão. Sob tais considerações, requer o provimento do apelo. Em contra-razões, a parte apelada pugna pela manutenção dos benefícios da justiça gratuita e pelo indeferimento da majoração dos honorários de sucumbência, bem como no mérito pugna pelo desprovimento recursal. Remetidos os autos à Procuradoria, em parecer da lavra da doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, opinou apenas pelo conhecimento do recurso, deixando de se manifestar quanto ao mérito. É o relatório. Doutor, por favor, o senhor com a palavra pelo tempo regimental. Eu queria que o senhor declinasse o seu nome completo e a OAB para efeito de registro. José Luiz Gama, OAB-MA 7340. Peço a palavra em nome da apelante ENGEC, Engenharia e Construções LTDA. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, que preside a presente Câmara, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor desembargador revisor. O presente caso, ou a presente lide, surgiu em um outro processo pretérito de rescisão contratual em virtude do inadimplemento da parte apelada. A parte apelada comprou um apartamento junto à construtora, morou por vários anos sem pagar as parcelas devidas. Iniciou-se uma lide processual de rescisão contratual, foi dado deferimento a essa rescisão contratual, reintegração de posse e julgado procedente o processo. Ocorre que, quando a construtora foi entrar na posse do apartamento, acabou por se dando conta que o apartamento estava, por vez, destruído. O apartamento estava com débitos de condomínio, o apartamento estava com débitos de IPTU e completamente inviável o seu regular uso. Feita a vistoria junto com o oficial de justiça na entrega, na reintegração de posse, os funcionários da apelante da empresa construtora fez a vistoria com arcabouço fotográfico, com relatório elétrico, relatório de engenharia, viu-se que estava tudo danificado no apartamento. Enfim, o imóvel não estava apto para o regular uso ao qual se destinava, uma moradia.
Foi feita a reforma e a construtora entrou com essa ação de cobrança para que que a parte apelada pagasse os débitos de IPTU, condomínio e a reforma que foi feita no imóvel. Passada a instrução processual, a magistrada de primeiro grau, não obstante o reconhecimento na sentença da responsabilidade civil dele pagar, da parte apelada pagar esses débitos de IPTU, condomínio, ela indeferiu o pedido da reforma do imóvel por entender que teria sido um desgaste natural do uso. E também na sentença foi concedida a justiça gratuita para a parte apelada, inviabilizando, pois, a execução dos honorários advocatícios dos advogados. Com base nisso, nós protocolamos o recurso de apelação buscando três temas, basicamente. O indeferimento dessa justiça gratuita, a majoração dos honorários advocatícios, que foi fixado de 10 para 20, e o terceiro tema é a responsabilização da parte apelada pela reforma do apartamento para que ele fique apto ao uso ao qual se destina, que é a moradia. Especificamente em relação à assistência judiciária, entendo que esse benefício é dado para as pessoas que realmente precisam. Em uma rápida consulta feita no CPF da parte apelada, Arilde de Oliveira Lima Veloso, numa rápida consulta jogada no sistema PJE, nós presenciamos ou constatamos processo de cumprimento de sentença em face do município no valor de R$115 mil. Crédito vai cair na conta dela. Outro processo de cumprimento de sentença, uma RPV no valor de R$14 mil. Crédito vai ser creditado na conta dela. Uma ação de reintegração de posse em nome de uma empresa Veloso LTDA, cujo capital social, que é da apelada, R$50 mil em cotas dessa empresa. Uma ação de reintegração de posse ou desfazimento de um contrato de uma fazenda, um processo que gira em torno dos R$300 mil. Enfim, uma parte que litiga com valores tão altos no Poder Judiciário, facilmente constatável pelo CPF da parte apelada, não pode ser beneficiária de justiça gratuita. Entendo que esse benefício não se enquadra na parte apelada. Superado esse tema e indeferida a justiça gratuita para a parte apelada, vamos aos honorários advocatícios. O Código de Processo Civil e a lei que ampara o exercício da advocacia fala que os honorários devem ser fixados de 10% a 20%. Na presente causa, os advogados acompanharam a parte, tanto na reintegração de posse, acompanharam o processo em audiência, instrução processual, acompanharam o processo nas diligências necessárias ao bom andamento do feito. Então, entendo que não poderia ter sido fixados os honorários no mínimo legal de 10%. Por isso, requeremos a majoração dos honorários para que seja feito e fixado no patamar de 20% sobre o valor da condenação. Em relação ao dano material, a magistrada Acó limitou que o período de responsabilização pela apelada para pagar IPTU e condomínio seria o de 5 anos, tendo em vista a prescrição. Reconheço que isso não vai alterar tanto a situação da construtora, porque se pegarmos os 5 anos da reintegração de posse, que foi de 2016, para trás, chegaremos ao ano de 2011. Então, os débitos que foram feitos, o acordo da construtora com a prefeitura, bem como o condomínio, foi R$12 mil em relação a condomínio e de R$18 mil em relação a IPTU, R$18 mil com os débitos de IPTU, chegam de fato, o ano de 2011. Então, isso não vai alterar tanto a situação. Mas, em relação ao dano material, creio que a não caracterização da responsabilidade por parte da apelada vai abrir um precedente muito danoso para os litigantes. Posto, como que a construtora ela vai receber um imóvel de volta e não vai poder utilizar esse bem para o uso natural ao qual ele se destina? Senhoras, excelências, não estamos falando de um uso natural do imóvel. Estamos falando de uma vistoria onde o imóvel não tinha fiação elétrica.
foi arrancada. Não tinha piso em alguns quartos do apartamento. Fotos estão carreadas no processo, bem como a planilha que foi feita pela construtora. Poderíamos dizer, mas a construtora não anexou uma nota fiscal desse piso que foi trocado? A atividade dela é de construção. Então, ela que fez a reforma com os custos mais baixos possíveis, utilizando a tabela do CREA por metro quadrado de reforma de imóvel. E isso pode ser muito bem levantado em sede de liquidação de sentença. Se não conseguimos fixar o valor hoje, fixemos pelo menos a responsabilidade civil da parte apelada. Ela deve ser responsabilizada pelos danos causados no imóvel antes da devolução para a construtora. E que o montante desses danos seja feita por liquidação de sentença, como já está fixado na sentença, que o IPTU e o condomínio vai ser liquidado na sentença para saber quais são os anos, a partir de 2011 até 2016. Com base nisso, requeiro a reforma da sentença, reforma parcial da sentença, porque a sentença já foi procedente e nos foi favorável, para que seja fixada a responsabilidade civil da parte apelada e que a extensão desse dano seja feita por arbitramento ou um levantamento em liquidação de sentença, bem como o indeferimento da justiça gratuita e a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20%. Muito obrigado. Agradecido, doutor. O senhor pode permanecer aí na tribuna para algum esclarecimento que seja necessário. Eu agradeço. Doutora Sâmara, a senhora se manifesta? Mantenho, excelência, o parecer. Pois não, doutor. Desembargador relator, a palavra é sua. Pois não, presidente, senhor desembargador Castro. Primeiro, eu relembro aqui que nós julgamos, não com a presença de Vossa Excelência, mas do desembargador Castro e do desembargador Ricardo Alibe, o processo originário em que se discutiu a reintegração desse imóvel ao patrimônio da construtora. Apenas para relembrar, quem comprou originariamente esse imóvel foi o cidadão Pedro Veloso, que era deputado estadual, e posteriormente ele veio a falecer. Então ficaram no imóvel, naturalmente, a esposa e filhos, se não me falha a memória. Mas, durante o período entre os anos de 2004 a 2016, eles não honraram com os pagamentos que ainda restavam para com a construtora, de modo que isso resultou numa decisão da 5ª Câmara Civil mandando reintegrar o imóvel ao patrimônio da construtora, né? E agora vem, inclusive, por prevenção, esta ação da construtora, né, cobrando, como já se disse aí, não só IPTU, mas as taxas de condomínio e danos materiais que teriam ocorrido no imóvel. Para nós aqui, resta incontroverso nos autos que os apelados, apesar de inadimplentes, permaneceram com a posse do apartamento entre os anos de 2004 a 2016 e deixaram de pagar, além do IPTU, as taxas de condomínio, a partir do ano de 2006 até a efetiva desocupação do imóvel, de forma que é indiscutível a responsabilidade do recorrido quanto ao pagamento de tais encargos. Ocorre que, como bem apontou o magistrado de origem, a cobrança dos valores deve ficar distinta ao período de 5 anos, que antecedeu a reintegração da posse do apelante efetivada no dia 1º de dezembro de 2016, consoante tese firmada pelo STJ. Isso no RESP 148, 39 e 30, Distrito Federal. Aspas, na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício horizontal ou vertical exercite a pretensão de cobrança de taxas condominiais ordinárias ou extraordinárias, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prescrição.
da prestação. Fecho aspas. Assim, não existe nenhuma censura quanto à limitação do período de cobrança do caso em tela. Entendimento também perfeitamente aplicável ao IPTU, que também possui prazo prescricional de 5 anos para a sua cobrança. Então, o juiz, lá na sentença de primeiro grau, ele reconheceu o direito da construtora de cobrar as taxas de condomínio e de IPTU restritos ao período de 5 anos, contado da data que foi reintegrada no imóvel, né? E aí a discussão apenas que a construtora trouxe, né, foi a questão dos danos materiais e, de início, logo a questão da concessão do benefício de justiça gratuita. Eu quero informar os colegas que eu estou revogando esse benefício da justiça gratuita, seguindo aqui o nosso entendimento da 5ª Câmara Civil. Agora, em relação à indenização pelos danos materiais decorrentes das reformas realizadas no imóvel após a desocupação, resiste que é comum do entendimento do magistrado ACOR quanto à ausência de comprovação, porque o que houve lá foi apenas uma relação, né? Não há, eu acho que a construtora nesse ponto aqui, infelizmente, ela pecou. Como construtora, ela deveria ter anexado recibo de pagamento, recibo de compra de materiais, porque o danos materiais está vinculado à comprovação. Não há como se fugir disso. Inclusive, durante a tramitação do processo, foi pedido o julgamento antecipado da lide, atendido pelo juiz de primeiro grau, o que eu acho que acabou, digamos assim, retirando a capacidade de haver essa comprovação. Resiste que é comum, como já disse, do entendimento do magistrado da COR quanto à ausência de comprovação dos efeitos dos danos, vez que acostados tão somente relatórios de vistoria, planilha de custo de fotografia, que por si só constituem documentos unilaterais e não são suficientes à comprovação dos prejuízos supostamente causados pelos apelados. Vossa Excelência está julgado em parte, só afastando a gratuidade, é isso? Só, parcialmente. Já está entendido e eu acompanho Vossa Excelência. Então, assim, o voto tem aqui registro de doutrina e de jurisprudência, em relator, inclusive, do ministro Marco Aurélio Belize, e estou dizendo também, como disse o magistrado, que estou citando aqui jurisprudência também da desembargadora Ângela sobre a matéria, a questão dos danos materiais, sem a devida comprovação, e estou conhecendo e dando parcial provimento ao apelo apenas para revogar o benefício da justiça gratuita, que pela remuneração da parte, o local onde mora, a estrutura que possui, não merece ser amparada por esse instituto, mas mantém integralmente a sentença em todos os demais termos. É com o voto, presidente. Desembargador Castro, por favor. Até já adiantei o voto. Doutor, o senhor já... Só se for uma questão de fato, a questão de direito o senhor não pode interferir. Especificamente, só para evitar o embargo de declaração, a omissão em relação aos honorários advocatícios. Ele não... Pois não. Tá bom, agradeço. Só esclareça quando for falar que é uma questão de fato, porque às vezes o advogado quer reiterar. Desembargador Barros tem razão aí, é uma questão de fato. Pois não? Pois não. Está feito o registro, né, em relação aos honorários. Por fim, considerando que restaram observados os requisitos do artigo 85 do CPC e não sendo exitoso o presente recurso quanto ao mérito, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais no percentual de 10%. Que o juiz concedeu lá, só que não exigiu por causa do benefício. Não, é só o pronunciamento. Doutor, então está preenchido aí. Eu agradeço a intervenção, foi profícua para não dar mais trabalho para nós aqui com embaixo de declaração. Agradeço. Desembargador Castro, por favor. Já havia até adiantado o voto, presidente. Acompanhe. Eu acompanho também integralmente e ressalvo aqui meu posicionamento, que é para todos os casos, que a construtora, eu entendo o assodamento da construtora em reformar o imóvel para poder vender, colocar no mercado, né? Mas tinha de ter essa cautela de fazer uma... O oficial de justiça ele não é perito do juízo, ele não pode aquilatar o que foi efetivamente os danos causados e nem avaliar esses danos, porque esses danos, além de terem sido
terem a necessidade de ser constatados, eles têm de ser avaliados pelo perito, né? Então, efetivamente, não há como a gente unilateralmente acolher um valor dos danos. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor, agradeço a sua presença aqui nessa corte e nesta Câmara. Tem alguma outra? Proclame o resultado aí, presidente, por gentileza. Mas está certo. Eu sempre quero auxílio a esse julgamento, sempre conciliando aqui nossos interesses dos advogados. Então, proclamando o resultado, o recurso parcialmente acolhido, provido. Não é isso? Senhores, tinha alguns outros advogados, teriam 10 processos na nossa pauta, mas nenhum advogado mais que pediu sustentação oral se fez presente. Os senhores querem prosseguir no julgamento? Vamos utilizar o regimento interno, e o que, inclusive, foi alterado porque essa Câmara solicitou, e levar os demais processos para o julgamento virtual? Professor, presidente... Pois não. Eu só queria, se fosse o caso, julgar o número 7, porque nós já tivemos apelação, que já julgamos, agravo interno, agora vem mais um embargo de declaração. Pois não. Então, se for o caso, mas eu não sei que tem. Pois não, vamos lá. Então, nós vamos julgar o processo de número 7 da pauta. Eu peço à nossa secretária que proclame o processo. O número 7 é um embargo de declaração numa apelação civil 0800-766-27/2021. Não, secretária, espera lá. Deixa eu fazer esse anúncio, porque omitiu um negocinho aí, ó. Embargo de declaração, nos embargos de declaração, isso, no agravo de instrumento, na apelação. Então, é embargo de embargo. E no agravo interno. E no agravo interno. O embargante Porto Combustível Cajueiro Limitada, advogado Marcos Alessandro, pessoa Lobo, embargado Denis Carvalho Silva e advogado Pedro Bezerra de Castro. Então, eu não sei se Vossa Excelência lembram que até nós mudamos, era um posto de combustível, e até o desembargador Bogé foi que levantou essa questão, e eu tive que fazer uma reanálise do voto. Era o contrato entre duas empresas privadas e que o juro foi colocado, então, nesse sentido. E o empréstimo. E aí nós colocamos o juro, que é o juro de 12%, que era o correto quando estava 7, pouco. E eles entraram com embargo, pedindo para que fosse reduzido para 0,5, aí já estão contrariando a Constituição, e a multa, que nós, então, nos manifestamos da multa, apenas para título de esclarecimento, não há como se reconhecer a possibilidade de modificação da multa aplicada ao contrato, no caso de inadimplemento, primeiro porque não se observa qualquer ilegalidade no percentual firmado, e segundo porque o entendimento da parte autora pela ilegalidade da dívida deveria ser depositada em juízo na data estabelecida, o valor tido como devido, o que, a princípio, não se observa nos autos. Então, é por essa razão que nós estamos verificando que apenas é uma repetição de fatos que já foram analisados e julgados, e acolhendo e manifestando pela rejeição dos embargos. É como voto, presidente. Adô Barros. Acompanho. Eu acompanho também. Então, proclamando o resultado, embargos rejeitados por unanimidade. Presidente, eu ainda tenho mais um aí da Quinta Câmara, que acho que seria interessante também fazer o julgamento. É o número 5 da pauta. Pois não. Vamos fazê-lo. O senhor quer... A secretária pode... Pode anunciar. Por favor, doutora. O número 5 da pauta é a apelação civil 080-3518-24/2020, apelante ao Banco do Nordeste do Brasil, advogada Luciano Costa Nogueira, apelado José Amaro da Silva, advogada Carla Alessandra de Alencar de Moura, o relator é o desembargador Barros. O parecer do Ministério Público foi sem interesse. É isso.
Doutora Sâmara, a senhora confirma o parecer pelo conhecimento e não interesse? Sim, Excelência, confirmo. Agradecido. Desembargador Barros, por favor. Presidente, senhor desembargador Castro, esse processo tem uma situação sui generis. Vejam só, esse cidadão esteve no Banco do Nordeste buscando um crédito, né? Que é o Banco do Nordeste é um banco de fomento, né? E lá, depois de algum tempo, desembargador Castro, o banco concedeu o empréstimo a ele e depositou numa conta em nome dele lá no Banco do Nordeste. Ele disse que nunca viu esse empréstimo, né? Tempos depois de já vencido o empréstimo, o banco ajuizou naturalmente a cobrança. E aí ele foi descobrir, segundo ele, que o dinheiro estava realmente numa conta em nome dele e usou o próprio dinheiro para quitar a dívida. Vejam como é estranho, né? Porque se o cidadão tem um depósito na conta dele, seria de se presumir que ele tenha conhecimento, né? Segundo ele, só teve conhecimento quando foi efetuada a execução para cobrar esse empréstimo. E aí ele usou o valor que estava na conta para fazer a quitação. Em virtude disso, é que ele entrou com ação de danos contra o banco. E no primeiro grau, essa ação foi julgada procedente para que o banco pagasse uma indenização por danos morais no importe de R$60 mil, o qual deverá ser atualizado e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da aprovação da sentença. E ainda tem as condenações, né, de custas e honorários de sucumbência fixada em 15%. O apelante, que é o banco aqui, ele alega a prescrição da pretensão condenatória, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil, considerando que a cédula de crédito rural impugnada data de 12 de janeiro de 2000, ou seja, possui mais de 20 anos, né, quando foi concedido esse crédito. Em matéria de mérito, em síntese, argumenta a existência do débito cobrado em face do ora apelado, o qual se baseia no princípio da autonomia dos contratos. Assevera ainda a ausência de ilícito civil possível de gerar indenização. Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo para reconhecer a prescrição arguida, ou, caso assim não entenda, para reformar a sentença de base, julgando improcedente os pedidos formulados na exordial ou diminuir o quanto indenizatório. Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões e o recurso foi recebido, sendo que a Procuradoria se manifestou apenas pelo conhecimento. O que eu estou fazendo aqui, eu estou reconhecendo a prescrição, porque a cédula data de 2000. Difícil a parte dizer que não tem conhecimento que o dinheiro entrou na sua conta, mas, ainda assim, quando foi executado, pelo menos a partir daí ele tomou conhecimento, né? Aí não teve prejuízo para ninguém. Não. Porque o dinheiro caiu na conta dele. Sempre esteve na conta dele, o banco comprovou. Ele pega esse mesmo direito na conta dele, paga. E paga. Então não tem prejuízo nem para ele, ele acha nem para o que foi banco. cobrado, passou por constrangimentos, enfim, né? Então, eu estou dando provimento ao apelo, no sentido de reconhecer a prescrição como voto. Estou de acordo. A doutora Sâmara concorda aí com o parecer pelo conhecimento e desinteresse do Ministério Público? Sim, Excelência, confirmo. Eu acompanho também o relator. Por unanimidade, deram provimento ao apelo. Doutor Marcos Lobo, eu só vou pedir aos colegas esse intervalozinho, que eu estou vendo o doutor Marcos Lobo presente aqui a nossa sessão já há algum tempo. O senhor não tem nenhum processo pautado aqui, doutor Marcos Lobo, só nos tira essa dúvida aqui. Pressão que foi isso que nós julgamos ainda há pouco. Doutor Marcos Lobo? Que é o embargo, declaração, desembargo, declaração. Doutor Marcos Lobo?
Ele está sem... Mas quando nós julgamos, ele não estava na tela. Não, ele saiu. Na hora que nós julgamos, ele não estava presente na sessão. Sim, é verdade. Não era só... É porque eu estava já perguntando, doutor Marcos, o senhor está... ele não está plugado. Bom, então vamos prosseguir. Tem mais algum processo para... Sim, mas a quinta não temos aqui mais nenhum processo. Da terceira, né? Na quinta, nós temos só mais 3 processos. Nós estamos com um tempo ainda, não sei que tem. Tem um agravo interno, que é do desembargador Bogéia. Temos depois um agravo instrumento, também do desembargador Bogéia. Temos uma apelação do desembargador Bogéia. Não sei que Vossa Excelência que era levar por para mim eu virtual. prossigo. Não, por mim eu prossigo. Então, pela emenda. Pois não. Então, vamos aqui, partindo pela ordem da pauta, vamos pelo primeiro processo, que é da minha relatoria. É o agravo interno 035-200, agravante Estado do Maranhão, Procuradoria-Geral do Estado. Agravada Maria Najib Nassa Pires, advogado Célio Dominici Filho, relator do desembargador Bogéia. E adiado o julgamento para a sessão ordinária, híbrida, no dia 3, ausência justificada do desembargador relator. Então, o primeiro da pauta, esse aqui. Certo. Doutor Cássio já anunciou o processo, não tem advogados para sustentação oral, eu vou pela emenda. Processo civil, agravo interno, decisão agravada fundamentada em precedente federal. Ônus processual de distinguir, ausência manifesta de inadmissibilidade, agravo não conhecido. No agravo interno, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Por coerência com a jurisprudência do STJ, quando o agravo for interposto contra a decisão fundamentada em precedente, o agravante tem o ônus adicional de proceder à distinção, é o famoso distinguishing, sob pena de o recurso ser considerado manifestamente inadmissível. No caso concreto, o agravante não procedeu à distinção, não oferecendo razões para o colegiado julgar a correção da decisão agravada, apoiada em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 880. Então, senhores, isso aqui é mais um caso, eu só quero fazer uma breve digressão aqui, que a semana passada eu estive lá no STJ, foi um dos melhores congressos que eu frequentei, os doutrinadores todos de elite do direito brasileiro, doutrinadores Alexandre Câmara, Mitidiero, Arenhati, nossa, era ter tanta gente boa que eu fiquei basbaqueado com as palestras que eles nos apresentaram, e foi justamente sobre precedentes. E tiveram 2 palestras sobre essa questão de relevância federal, que a lei ainda está em processamento no Legislativo Federal, né, que foi de autoria, o projeto foi encaminhado para o Congresso de autoria do STJ, a relevância federal, e quando for aprovada essa lei, as mudanças não sabemos o que vai acontecer, isso aqui eu estou me reportando, que foi tratado também nesse Congresso, o processo vai acabar nos tribunais. O processo vai acabar nos tribunais, não vai mais ter recurso para o STJ, a não ser questão de relevância federal. Aí vai ser muito interessante, ou então, quando houver divergência comprovada entre tribunais, a mesma matéria, Tribunal de São Paulo decidindo de um jeito, Tribunal de São Luís do Maranhão decidindo de outro, Tribunal do Rio decidindo de outro. Então, o advogado demonstrando essa divergência entre tribunais, seja tribunais federais, seja tribunais estaduais, então, aí o Supremo vai receber esse recurso para processamento.
Então, vamos voltar assim, realmente para um regime federativo, né, em que a autonomia dos tribunais vai parar por aqui, a lei, o julgamento vai parar por aqui, interessante. E o outro tema, exaustivamente abordado, porque as palestras eram de 50 minutos, 25 minutos o palestrante convidado, que é um doutrinador de renome e de muitos livros, e por todos nós lidos, grande maioria eu li, e outros eu já anotei para ler, e por um ministro do Supremo, ministro da área de direito privado ou de direito público, né? Porque da área criminal só o nosso ministro Reinaldo, que eu digo, nosso conterrâneo, o ministro Reinaldo, foi o único ministro da área criminal que presidiu uma das sessões lá dos temas de discussão. Então, esse julgamento nosso aqui é justamente baseado no tema repetitivo 880 do STJ, que ele, para que seja julgado o contrário, meu julgamento veio prestigiando o tema. E o advogado entrou com esse agravo interno, insistindo nas mesmas questões que ele tinha colocado e sem fazer a distinção. Por que naquela causa dele o tema não poderia ser aplicado ou não deveria ser aplicado ou teria outra forma de aplicação ou de interpretação. Ele simplesmente reiterou as razões dele, insatisfeito com o embasamento do nosso julgado, meu, que dizia, e nosso da Câmara, porque já se trata de agravo interno, e me pautei pelo tema 880. Então, é esse o fato. Desembargador Raimundo, foi interessante essa intervenção do desembargador Castro, para nós fazermos esse julgamento, porque a Grace está me lembrando aqui agora que parece que o senhor pediu para esse julgamento viesse para a pauta presencial. Não me recordo, não, presidente, mas eu concordo com Vossa Excelência. E também nesse caso, porque eu acho interessante Vossa Excelência julgar, é que houve um adiamento, né? E pode ser que as partes tenham estado na sessão anterior e Vossa Excelência justificadamente não estava presente. Então, eu acho que o julgamento hoje, como foi só um adiamento automático, né? O julgamento hoje seria mais adequado e mais razoável. Eu acompanho, eu acho que o voto de Vossa Excelência está perfeito. Eu agradeço. Desembargador Castro, da mesma forma. Conheço as colocações que Vossa Excelência está falando lá desse congresso, lá. Nós vamos verificar que essas ações elas se prolongam ad aeternum. Aí recurso vai e tal, nunca termina. Então, é uma maneira de limitar também até a além de valorizar os tribunais, né? E o julgamento, né? E as partes, tá? Pela celeridade. Velho. Doutora Sâmara, não foi esquecimento que dá vista para a senhora, porque como não tinha parte presente e só foi e era um agravo interno, não é? Por isso que eu não pedi para a senhora fazer interferência nesse feito. Ok, doutor, tudo bem. Vamos prosseguir, então. Continua comigo, é o segundo, é isso? Sim. Por favor, doutor Rayan Borges, o senhor é advogado, entrou agora na sessão. Qual é o processo que o senhor tem, né, para julgamento, ou não tem nenhum? Excelência, bom dia. Só estou acompanhando, sem nenhum processo. Pois não. Posso? Pois não, segundo da pauta. O número 2 da pauta é o agravo de instrumento 080-8477-91-2021. Agravante município de São Luís, representante da Procuradoria-Geral do município de São Luís, agravada Laís do Nascimento Paula, advogado Diego César Nunes, o relator desembargador Raimundo Borgea e o parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento e desprovimento. É isso. O advogado que solicitou a retirada foi o doutor Danilo Noleto, mas ele não está presente. Pois não, então vou seguir pela ementa. Doutora Sâmara, a senhora, pelo conhecimento e Como consta dos autos, Excelência, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, do agravo do município.
Pois não, doutora, eu estou indo na sua esteira. Então, vou ler a ementa aqui. Agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, acumulada com tutela de urgência. Essa ação de obrigação de fazer aqui foi mal, hein, Carol? Ação de obrigação de fazer foi mal, hein? Ação não tem nome, né? Mas passou por mim despercebido, então o erro foi meu. Ação de obrigação. É uma ação ordinária mesmo. Ação de obrigação de fazer. Pedido de tutela de demanda, seria o correto, seria demanda com pedido de obrigação de fazer, e o pedido não se confunde com direito de ação. Mas, exatamente. Perfeito. Pedido de obrigação de fazer, acumulado com tutela de urgência. Candidata aprovada em concurso público. Nomeada, direito subjetivo à nomeação, ausente, perigo de demora, agravo desprovido. O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a probabilidade de êxito da pretensão, o que ocorreu no caso. O perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da suspensão da tutela de urgência. Ausente esse requisito, deve ser indeferida a tutela de urgência. E, no caso, a posse a título precário não rende ensejo a direito adquirido, nem a aplicação da teoria do fato consumado, podendo ser revertida a qualquer momento, motivo pelo qual a medida liminar concedida não tem caráter irreversível. É esse o voto, e acompanhando o parecer do Ministério Público. De acordo, presidente. Eu vou... Carol, depois não esquece de mudar isso aqui. Vamos prosseguir agora. Qual seria o terceiro? O terceiro da pauta, né? Terceiro, é o último da quinta Câmara. É o último que está faltando julgar. É o terceiro da pauta, não é isso? Isso. Então, vamos lá, é meu também, o terceiro da pauta. É uma apelação civil 0802763-16/2019. É um processo de origem da segunda vara da comarca de Bacabal. Apelante Maria de Lourdes Pereira Souza, advogado Carlos Augusto Portela e outro. Apelado Banco Bradesco S.A., advogado Larissa Sentocê Rossi. E o relator é o desembargador Raimundo Bogé. O parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento e parcial provimento. É isso. Quem estava na virtual, quem solicitou a retirada para presencial foi o próprio relator. Esse processo eu tinha, nossa procuradora, doutora Sama, esse processo trata exatamente da matéria que já foi abordada antes por nós, de extinção sem reconhecimento do mérito por falta de representação processual adequada. E eu vou esclarecer aquele voto que nós já fizemos aqui. E o que é essa falta de representação? O advogado junta uma procuração de analfabeto só com a digital, sem ser arrogo, desde o início, né? O juiz não notou. Então, desde o início, a parte não estava representada em juízo, porque a procuração não tinha valor, não atendia os requisitos do 595. É nesse sentido aí que eu acredito que a colega está indo para que sejam restituídos os valores indevidamente descontados. Né? Isso, não, doutora, é isso que eu estou fazendo essa justificativa para a senhora, porque ela julgou parcialmente procedente, e eu estou extinguindo o feito sem resolução do mérito por falta de representação adequada da parte. A procuração que a parte concedeu ao advogado, ela não atende os requisitos. Eu entendo, Excelência. Como ela se manifestou, a colega Marilé, nesses casos com provimento, nesse caso, provimento parcial, eu modifico em banca e acompanho o entendimento do relator pela extinção. Agradeço, doutora. Então,
Por unanimidade, do desembargador, Estamos de acordo. desembargador Castro. Põe, presidente. Então, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público, modificado em banca, de ofício, foi extinto o processo sem resolução do mérito. Exatamente. Agradecido, doutora. Agora ficaram os 3 da direito privado. Senhores, então, estamos encerrando nesse momento a pauta relativa à 5ª Câmara Civil. E vamos iniciar, na sequência da mesma sessão, a pauta da Câmara de Direito Privado. Não tem nenhum advogado presente? Carol, tem algum? Não. Então, vamos lá, porque é pouco processo, não tem nenhum advogado, vamos seguir adiante. Tá bom, doutora Sâmara? Está sendo rápido, vamos seguir aqui, tá bom? Vamos sim, sem problema. Tá, agradecido. Vamos lá, qual é o primeiro da O primeiro é do desembargador Castro, é o agravo de instrumento 080-3853-28/2023. Agravante, dimensão Engenharia e Construção Limitada, advogado Daniela Busa Velten Pereira. Agravado é Fábio César Teixeira Melo, advogando em causa própria, o relator desembargador Castro, o parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento e desprovimento. Quem solicitou a retirada da virtual foi o doutor Fábio, mas não compareceu. Pois não, desembargador Castro. Então, vamos só pela emenda aqui. Então, o agravo de instrumento, ação de cumprimento de sentença, decisão que determina o bloqueio penhora online, foi mantida, sucessão de empresa caracterizada, porque nesse negócio primeiro tinha uma empresa, depois, então, passou para a dimensão engenharia, que ela foi intimada para se manifestar e silenciou. Então, a presunção de que houve essa sucessão. Então, eu digo o primeiro item da emenda. Nas relações de consumo, a empresa sucessora é responsável pelos atos e pelo cumprimento das obrigações assumidas pela sucedida, sendo irrelevante o fato de tais atos ou obrigações serem anteriores à aquisição de carteiras, em razão da disponibilidade solidária que se impõe. Portanto, como integrante da mesma cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14, 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o ente da emenda, na hipótese, trata de relações de consumo e, embora alegue a recorrente que apenas adquiriu o terreno de propriedade da construtora Vasconcelos, verifica-se que a agravante deu seguimento ao projeto imobiliário da construtora Vasconcelos, José Pompeu Vasconcelos Neto, fato que demonstra ter ocorrido sucessão das empresas a hora executadas, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 4.591/64. Por conseguinte, o agravante faz parte integrante da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º e do artigo 14, 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável nesse juízo afastar a recorrente da cadeia de consumo em razão da vulnerabilidade. E aí se coloca, presidente, nesse caso, de que a construtora, ela foi... Aqui, ó, no caso, ação de cumprimento de sentença, o requerente formulou pedido de inclusão do polo passivo da agravante, a razão de sucessão empresarial. Entretanto, citada em 16 de 12 de 2021, conforme a dimensão engenharia não se manifestou para apresentar impugnação do cumprimento de sentença ou pagamento voluntário. Portanto, diante da inércia da execução, ora agravante, o juiz, lá no primeiro grau, proferiu despacho para determinar a penhora online no valor de R$41.000. Então, se ela não ocorreu a sucessão empresarial, ela foi chamada aos autos para se manifestar e silenciou, então o juiz admite que, pela presunção de que essa sucessão ela se prolongou. Por essa razão,
nós estamos acompanhando o parecer ministerial pelo improvimento do agravo do instrumento. É como voto, presidente. Acompanhe, presidente. Doutora Sâmara, É nesse sentido, Excelência. Desprovido o agravo da dimensão. Obrigado. Então, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público, pelo desprovimento do agravo. Vamos prosseguir. Próximo é da relatoria de... Desembargador Barros, é o número 2. Número 2 é a apelação civil 080-4445-54, 2020. Apelante Miriam Pereira da Silva, advogada Natália Malheiro Moreira dos Santos, apelada Claro S.A., advogada Paula Narron, o relator desembargador Barros, sem interesse ministerial. Quem solicitou foi pela parte apelada Claro S.A., doutora Paula, mas não está presente. Doutora Sâmara, a senhora confirma pelo conhecimento... Confirma, Excelência, sem interesse no mérito da questão analisada. Pois não. Desembargador Barros. Muito bem, presidente. O processo aqui ele é de fácil solução, porque a apelante Miriam Pereira da Silva negou ter qualquer relação com a Claro S.A., qualquer relação de consumo. E o que nós observamos aqui no processo é que o endereço em que são prestados os serviços de TV e telefonia é localizado na cidade de Goiânia. E a cidadã, a consumidora, reside aqui em São Luís. Então, a prestadora de serviços sequer juntou a cópia do suposto contrato pactuado entre as partes, ou qualquer tipo de autorização para a realização desse serviço. O detalhe importante é que cabia à empresa apelada, como fornecedora de serviço, o dever de cuidado cercando de todo o aparato necessário para evitar a realização de contratações fraudulentas, que assim considerou o juízo. Por que a consumidora recorreu? O juízo considerou inexistente o débito e anulou a cobrança, né? Cancelou esse contrato fraudulento, mas não estabeleceu nenhuma indenização por dano moral. Por isso é que veio o recurso da consumidora. E com razão, porque ela foi negativada nas várias entidades de restrição de crédito. Ora, se o juiz reconheceu que o débito não era existente, a cobrança não tinha suporte, não tinha legitimidade, o contrato era visivelmente fraudulento, o que eu estou fazendo aqui é dando provimento ao apelo para, reconhecendo que o débito era inexistente, né, e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito indevida gera danos morais do que a gente denomina de irre ipsa. Então, eu estou aqui estabelecendo o valor de R$10.000 ante as circunstâncias a título de danos morais. Portanto, dando provimento ao recurso da consumidora, com voto. Desembargador Barros. Desembargador Cássio. Esse valor nós praticamente temos entendimento, eu acompanho, presidente. Eu acompanho também. Eu sofri um problema desse, vieram começar até ligando para mim, eu tinha supostamente feito um contrato, só que era com a TIM em São Mateus, e nunca chegou cobrança para mim, porque, evidentemente, quem contratou lá pagou em 2, 3 meses, depois nunca mais pagou. Aí eu falei, olha, eu não fui... E o dano moral mesmo, eu não me colocaram no SPC, o Organismo de Restrição a Crédito, mas me tirou da minha rotina. Isso é dano moral. Eu tive de ir na TIM pessoalmente, porque eu ligava para lá, não, a senhora, eu nunca morei aí, como é que eu não tem contrato? Mande a cópia do contrato. Aí eu tive de ir na TIM aqui, obrigado, de lá ligaram. Então, me tirou da rotina. Isso não é um simples aborrecimento. Isso é chamadas idas e vindas do consumidor, que acarreta dano moral. Com certeza. Para mim, me tirou da minha rotina, me deu aborrecimento. Não, isso é só coisas da vida. Coisas da vida, não é possível. A pessoa faz um contrato inexistente de cobra, você tem de justificar que não fez contrato, é um absurdo. Isso eu acompanho integralmente o voto. Temos ainda
O último. Desembargador Barros também, relator? Isso. Pois não, diga. Apelação cível número 0802327-71/2021, apelante SPE Loteamento Residencial Imperatriz Limitada, advogada Rafaela Moreira Campelo e outro, apelado José Norvino da Silva, advogadas Gabia Thaís Moreira dos Anjos e Jolanda Moreira dos Anjos. O relator desembargador Barros, o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Quem tinha pedido foi, pela parte apelante SPE Loteamento, a doutora Daniela Martins. Eu sustentarei em nome do loteamento residencial Imperatriz, advogado Geraldo. Ele entrou agora, Geraldo Henrique. O doutor Geraldo Henrique. Pois não, doutor Geraldo. Então, o advogado está presente, desembargador Raimundo Barros? Muito bem, vamos ao relatório, então. Pois não. Né? Pois não. Trata-se de apelação civil interposta por SPE Loteamento Residencial Imperatriz Limitada, em face de sentença proferida pelo juiz de direito da Terceira Vara Civil da Imperatriz, que nos autos da ação de rescisão contratual, acumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por José Norvino da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual que implica na retenção dos valores pagos pelo autor, determinando a devolução dos valores pagos pelo autor, ficando autorizada a retenção de 20% a ser pago em uma única parcela, bem como determinou a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem. No mais, a sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses últimos arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Nas razões do recurso, o apelante alega que a sentença de primeiro grau carece de fundamentação, quando determinou a retenção de apenas 20% dos valores pagos pelo apelado. Argumenta que a cláusula penal compensatória prevista no contrato de compra e venda pactuado entre as partes é válida e que o apelado tinha ciência das penalidades que estaria sujeito. Aduz que, ainda que seja considerada abusiva a cláusula penal questionada nos autos, deve ser aplicada às determinações previstas na lei dos distratos, razão pela qual a restituição dos valores pagos pelo apelado deve ser de forma parcelada. Além disso, entende que não deve devolver os valores corrigidos monetariamente. Afinal, requeriu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Intimado, o apelado ofertou contra-razões, ocasião em que assevera que a retenção dos valores nos moldes previstos no contrato seria abusiva e indevida. Com essas alegações, puniu pelo desprovimento do recurso. O recurso foi recebido do prefeito e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Lavra do Dr. Teodoro, opinou apenas pelo conhecimento e julgamento do mérito recursal, sobre o qual deixou de opinar. E esse é o relatório, presidente. Doutora Sâmara, mantém o parecer do Ministério Público? Mantenho, Excelência, pelo conhecimento sem interesse de mérito. Pois não. Doutor Geraldo Henrique Barbosa, o senhor com a palavra, eu gostaria que, antes que iniciasse sua sustentação, decline seu nome completo e OAB. Bom dia, excelências. Eu sou Geraldo Henrique Costa Barbosa de Almeida, minha OAB GO 062075. Goiás, eu posso colocar aí no chat depois para facilitar para a secretaria, procuração nos autos. Excelência, me permita fazer apenas um apontamento quanto ao relatório. A tese objeto da apelação não é de aplicação da lei dos distratos, mas sim que o contrato firmado anterior à lei dos distratos, existe uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diz que o mínimo de retenção é de 25% em contratos de aquisição de unidade imobiliária regidos pela Lei 6766. E esse é o ponto das razões recursais, é pela retenção de no mínimo 25%, conforme o precedente de relatoria da ministra Isabel Galotti, bem como outros diversos precedentes do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Veja aqui,
o mínimo de retenção é 25%. E essa gradação e essa dosimetria da cláusula penal, ela é avaliada a partir de em que instante o loteamento ele conseguiu desenvolver o empreendimento imobiliário. No caso dos autos, o Residencial Cidade Nova 1, o Residencial Imperatriz, ele não possui atraso de obra, ele já foi todo entregue, unidades imobiliárias construídas, empreendimentos entregues, então não há razão para reter menos que 25%. Além de que, o loteamento ele se comprometeu ao elaborar o projeto com cargas orçamentárias e despesas administrativas até 2040. Até 2040. E nós estamos seguindo rigorosamente e religiosamente todos os prazos estamos entregando. Tudo aquilo que se pretende de um loteamento residencial urbano, não há razão para reter menos que 25%, ainda que se considere que o contrato ele é anterior à nova lei de estrados. Então, o meu pedido não é pela aplicação da lei de estrados. O meu pedido principal é que seja retido no mínimo 25%. E aqui eu tenho um ponto a esclarecer. No julgamento de primeira instância, o magistrado ele não possui um exercício hermenêutico deontológico de explicar por que ele entende que é 20%. Veja, se nós entendemos como o ministro Luiz Roberto Barroso, no famoso artigo A Razão Sem o Voto, de que a autoridade do magistrado, a autoridade do Poder Judiciário para tomar decisões parte de razões argumentativas em um Estado democrático de direito, em que é um poder não eleito, essas razões argumentativas elas precisam integrar o texto da decisão sob pena de negar jurisdição e acesso à justiça ao jurisdicionado. É nesse ponto, Excelência, que eu vejo que precisa ter um aclaramento e uma visualização do que é o texto da decisão. Ele não diz por que 20%, sendo que desde a contestação nós demonstramos que estamos integrando, nós cumprimos a nossa função social, que nós nos comprometemos com um orçamento até 2040 a ser entregue e destinar o direito à habitação e o direito à moradia. Eu lembro sempre que, eu gosto de lembrar que, se a gente voltar no John Rawls, um direito essencial, no mínimo de justiça, é o direito à moradia. O que o empreendimento entrega hoje é moradia e habitação para diversas pessoas. A pessoa compra um lote conosco, pagando ali R$350, e ali ele consegue construir a sua morada. Só que nós, perante o poder público, nos comprometemos até 2040 e estamos entregando. Por isso, o mínimo de retenção deve ser 25%. Caso o magistrado de primeira instância entenda que deve ser retido um valor menor, ele tem que justificar por quê. Ele tem que justificar por que ele entende isso. E essa é a razão de decidir da ministra Isabel Galotti. A ministra Isabel Galotti, no julgamento Superior Tribunal de Justiça, ela entende que, para os contratos de unidades imobiliárias regidos pela 6766, anteriores à lei de extrato, o mínimo é 25%. E aí, caso o magistrado entenda por uma retenção menor, ele tem que dizer o porquê, ele tem que justificar. E é nesse ponto também que é importante esclarecer as razões pelas quais se pediu o parcelamento, por duas razões. A primeira é de ordem prática. Veja, Excelências, o empreendimento recebe parcelado. Ele recebe de todos parcelado. Ele recebeu da apelada, do apelado de forma parcelada. Nada mais justo que se devolva para ele de forma parcelada. E aqui, vamos voltar um pouquinho. Todo distrato é um novo contrato. Para citar a famosa frase da Maria Helena Diniz. Todo distrato é um novo contrato. Portanto, ao tempo do distrato, que vai ser avaliado a aplicação da lei do distrato quanto à forma de restituição. E, nesse sentido, já tem precedentes desse egrégio Tribunal de Justiça, Excelência.
Quando eu pedi o parcelamento fundado na lei de distrato, o que está dizendo é todo distrato é, em verdade, um novo contrato, ainda que feito por vias judiciais. O distrato em si, ele caracteriza uma declaração de vontade. Se você entende, então, que o distrato é um novo contrato, eu aplico a lei de distrato a partir do momento em que se foi declarado o distrato quanto à forma de restituição. Então, as razões argumentativas da apelação, elas possuem os dois núcleos básicos teóricos. Primeiro deles, a retenção de no mínimo 25%, fundado na comprovação dos autos, de que nós estamos entregando, que não há razão para reter menos que 25%. Segundo, que a magistrada não fundamentou por que ela entende que seja 20, 10, 15, 30, ela não deu declarações objetivas. E aí eu lembro do professor Tércio Sampaio, da Universidade de São Paulo, fundamentar é prestar contas do que se diz. Então, por que 20% e não 25%? Por que não 15%? Por que não 10%? Por que não 30%? Essas razões não foram declaradas. E aqui eu trago outra razão no voto de apelação. A lei de introdução ao direito brasileiro inseriu no artigo 21, muito recentemente, em 2019, o princípio do consequencialismo hermenêutico. O que isso significa? O magistrado, quando ele declara inválida uma cláusula contratual, ele tem que projetar, mesmo que perfectoriamente, os impactos disso no loteamento que está entregando, que está levando direito à moradia, que está levando desenvolvimento econômico regional para aquela região. Então, isso não foi feito. Primeira razão, então, reter no mínimo 25%. Outra razão é que a devolução seja feita de forma parcelada. Primeira razão para isso. Por quê? Porque nós recebemos de forma parcelada, nós recebemos inclusive do autor de forma parcelada, e existe cláusula no contrato que prevê essa restituição de forma parcelada ali, no mínimo em 6 meses. Segundo, dá para aplicar a lei de distratos quanto à restituição de forma parcelada, porque o distrato é um novo contrato e é esse o tempo que regeria, portanto, a aplicação da nova lei, a nova lei de distrato, quanto à restituição. Excelências, foi um prazer estar aqui e poder reiterar as razões argumentativas da apelação. Peço, então, provimento ao recurso para reter no mínimo 25%. Se esse não for entendimento de vossas excelências, que seja declarada a nulidade da sentença por vício de fundamentação, tendo em vista que ela não prestou objetivamente contas do que se diz, nem respeitou o artigo 21 da lei de introdução ao direito brasileiro, e a devolução de forma parcelada, seja pela cláusula expressa no contrato, seja pela aplicação da nova lei de distratos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado pela brilhante explanação, brilhante sustentação, doutor Geraldo. O Ministério Público, por favor, se pronuncia como, doutora Sama? Sem interesse de mérito, excelência, só pelo conhecimento. Não, obrigado. Palavra com o relator. Senhor presidente, também concordo que o advogado fez uma bela defesa. Mas, ainda assim, não nos convenceu de mudar o nosso pensamento. Vejam os senhores aqui, a cláusula penal que tinha no contrato e o juiz considerou abusiva, diz assim, das penalidades pela rescisão, havendo a rescisão contratual por vontade ou culpa exclusiva do comprador, serão aplicadas ao mesmo cumulativamente as seguintes penalidades: perda da posse provisória do lote terreno, perda integral da quantia paga, multa compensatória em valor correspondente a 10% do valor atualizado deste contrato, era 10% sobre o valor do contrato, a título de indenização por lucros cessantes, e perda de 20% do valor das parcelas pagas a título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativas, financeiras, publicitárias de lançamento. E ainda pagamento mensal de fruição
em valor correspondente a 0,25% do valor atualizado deste contrato. Então, observem que, de fato e de direito, as cláusulas penais aqui estabelecidas eram bastante abusivas. A discussão restou, a que o doutor advogado se referiu aí, que o juiz não teria justificado, né, essa fixação em 20% de retenção. A jurisprudência que nós consultamos toda, e também foi com base nela, que o juiz considerou essas cláusulas penais do contrato abusivas e abandonou. Ele tomou por base uma jurisprudência do STJ que diz que esse percentual deve ser fixado entre 10% e 25%. E ele fixou em 20%. Em 20%. Isso eu citei aqui a jurisprudência, que diz exatamente isso. Deixa eu ver onde está. Diz assim: considerando que a restituição deve ser feita entre os percentuais de 10% a 25%, entendo que o percentual, isso aqui é o juiz falando, e 20% arbitrado pelo magistrado, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência que está citada aqui é do ministro Luiz Felipe Salomão, que diz também isso. Além disso, eu cito aqui ainda do ministro Antônio Carlos Ferreira, né, a respeito da correção monetária, né, e cito também a respeito do percentual, que é do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, que diz exatamente isso. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25%. E o juiz fixou em 20%. De modo que eu estou com essas ponderações, corrobora a conclusão a que chegou o magistrado de base, em especial porque a sentença se encontra devidamente fundamentada com apreciações corretas da prova produzida pelas partes sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de atender a jurisprudência do STJ, com fundamento no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, majora os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, eis que na sentença o percentual for estabelecido equivocavelmente sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto. Quais esclarecimentos foram colocados aí? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, eu queria só dar uma esticada na fundamentação. O assessor está com a cláusula aberta porque a própria parte ela fixou, dentre uns ressarcimentos, 20%. Sim. Nessa cláusula que o juiz anulou, sim, a própria parte diz que sobre os débitos, etc., incidirá multa. A própria parte... mas se juntar todas as cláusulas... Eu concordo com a anulação, mas eu só estou colocando como argumento meu aqui para acompanhar o voto que a própria construtora fixou em 20% o ressarcimento dela em débitos, etc., etc. Então, eu acho que o juiz se pautou até pelo que constava de não abusivo em uma parte, né, de ressarcimento, etc. A própria consultora, aliás, na cláusula abusiva, que eu entendo que seja abusiva, ela queria um ressarcimento de 20% em determinados valores, e eu também concordo e acompanho o voto do relator. Proclamando o resultado por unanimidade, o parecer do Ministério Público sem interesse no mérito pelo desprovimento do recurso. Já a nossa pauta está encerrada, as duas pautas. Nós só peço a paciência dos senhores que teve um embargo de declaração
que eu não estava presente, o desembargador Castro discordou. A votação foi virtual, não é isso? De 5-12. Vai continuar virtual, não é isso? Só que nós vamos fazer o sorteio para um outro membro compor aqui a nossa Câmara, mas o processo continua virtual. Eu só quero esclarecer que eu até vou juntar a jurisprudência exaustiva do Supremo Tribunal Federal sobre base de declaração. Quando a parte ela quer embargo de declaração para rejulgar, se houve um erro no julgamento, mas aquele erro não se trata de omissão, dúvida, aquelas hipóteses lá do artigo 1022. 3 casos lá. Aí a parte está pretendendo entrar com embargos para fazer um terceiro julgamento, para o próprio órgão rever um julgamento seu, sem que esteja contido naquele julgamento nenhum dos requisitos que permitem o embargo de declaração. Então, esse foi o caso. Eu dou até muita atenção nos embargos de declaração, eu entro quando eu vejo a parte, que pode ter havido omissão, etc., mas a parte sequer alega omissão. Nesse caso específico, ela entra com um pedido dizendo não, o julgamento foi equivocado, e o intuito dela é isso. Por isso que eu sou terminantemente contra a utilização de embargo de declaração para que seja a Câmara com um terceiro recurso. É por isso que eu acompanho, sempre vou acompanhar meu ponto de vista desde a 9ª Vara Cível. Eu não aceitava embargo de declaração, parte entra com apelação, né, quando não era esse caso. Nós vamos fazer o sorteio. Só me coloquei coisa, porque ela levantou uma questão de ordem material com relação a uma data. Então, se essa data for levada em consideração, altera realmente o julgamento anterior. Não foi com relação à omissão, obscuridade e contradição, mas é com relação a um erro material, que é só conferência de datas. Aí eu vou começar a concordar e vou rever isso. Depois foi só eu não atinei para esse problema de só data. Com relação à data. Tá certo, vamos olhar isso. A contagem do prazo com relação à data. Foi nesse sentido. A data foi equivocada no nosso julgado aqui. Não, no julgado lá que... Sim, no nosso julgado. Então, não se levou em consideração a essa data. Não tem nada com aqueles 3 elementos, sim, mas sim. Com relação ao erro material, se referindo à data que deveria ser, então, ser contado o tempo. Foi nesse aspecto. Então, vamos fazer então o sorteio aqui. Eletrônico. Eletrônico. Nós já... Está na tela aqui o sorteio, todos os advogados, todas as pessoas que estiverem acompanhando, estão acompanhando. Eletrônico, sorteio, transparente, democrático, né? Democrático, exatamente. Muito bem. E que já não é da carroça, né? Que nós rasgávamos as fitinhas de papel e tudo. Desembargador Lorival foi que inventou esse rasgar ou queimar cédulas. Então, vamos fazer o sorteio? Sortear. Desembargadora Nelma, aqui na tela, nas 2 telas. O próximo, desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar. Se ela não tiver de licença, o desembargador Raimundo Barros muito bem observou aqui, nós vamos ter de fazer certificar. Ou antecipadamente nós já termos a relação, nós esquecemos disso, né? Todos os desembargadores que vão entrar no sorteio, a gente tem que consultar a respectiva Câmara para saber isso. Mas, se nós não temos esse material em mãos, então ficam eles, e se depois a gente faz um novo sorteio, se houver alguma impossibilidade de comparecimento. Então, senhores, com esse sorteio aqui, eu declaro, doutor Marcos Lobo, o senhor está desde o início, o senhor está me ouvindo? Eu já fiquei preocupado, aliás, todos os membros da Câmara, que o senhor acompanhou a gente desde o início, o senhor está me ouvindo? Porque eu já tentei um contato com o senhor. Estou sim, estou. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo muito bem. Então, o senhor teria algum... Desembargador Pocheia, eu gostaria de colocar uma situação e pedir qual é a sua orientação que tem sido dado na Câmara sobre as intimações do Ministério Público de base contra as contrarrazões nos recursos. Por quê? Porque tem acontecido que a gente requer, quando verifica,
retorna ao desembargador relator, ele determina a intimação pessoal do promotor e ele volta para a caixa do procurador na PGJ. Isso tem acontecido, inclusive, reincidentemente, com um parecer que eu fiz no desembargador Barros, é o relator, e tem voltado. Por que eu questiono? Acho que estou sendo clara. Ele volta para o gabinete, é um pedido que já fiz, que foi determinado pelo desembargador e que é uma intimação do promotor de base. O que colocam aqui? Que não tem como intimar o promotor por aqui, porque ele vai contar o prazo para o procurador. Corre o risco de sair no sistema interno e ficar no sistema do PJE e o prazo ser meu ou de qualquer outro procurador e escoar, sem manifestação. Como a Câmara tem procedido com essas questões? Tem câmaras que eu tive informação de que estão intimando através do juiz direto na comarca. Não sei se isso procede, como a 5ª ou a 3ª Câmara está. Questões que necessitam das contrarrazões, até para efeito de não arguir uma nulidade mais na frente. Doutora, nós estamos tratando aqui só de agravo, não é isso? Porque o problema... Nesse momento, tem uma situação de agravo e que foi pedido, o desembargador Barros, pela 2ª vez, deferiu pela 2ª vez, e que, semana passada, isso foi contactado com Grace, e Grace disse que iam resolver por aí, tanto que saiu da caixa da PGJ automaticamente da minha caixa. Esse parecer foi meu pedindo a intimação do promotor. Uma sugestão, desembargador, não sei se é cabível, que o desembargador determine a intimação através do juiz da comarca. Será que resolveria? Eu vou esclarecer para a senhora o que está ocorrendo. Em relação à apelação, não tem problema, porque eu faço isso, eu acho que todo relator faz, quando constata a ausência de contrarrazões, foi uma falha do 1º grau, então a gente retorna o processo para o 1º grau, seja advogado, seja Ministério Público, e a gente, de Defensoria Pública, também, a gente retorna para o 1º grau, porque o PJE permite isso, porque o processo veio de lá. Então, para que o juiz intime a parte, para que oferte contrarrazões. No caso de agravo, isso está se tentando resolver com a diretoria-geral, porque nós vamos ter de fazer uma permissão do PJE para que isso ocorra. O motivo qual é? Da diferença entre a apelação, porque a apelação ela vem de lá para cá, né? E o agravo é direto no tribunal. É direto aqui. Então, o PJE não tem essa conexão de nós voltarmos o processo para o 1º grau, para o juiz fazer essa intimação do promotor da origem. Então, não é uma... deficiência, uma falha nossa, então não há como fazer isso. Por isso que a Caixa está indo vai para o Ministério Público, para a Procuradoria, né? E aí eu estou vendo aqui, estou sendo informado aqui pela Grace que os procuradores não estão aceitando mais. Então, nós estamos num impasse de ordem mesmo estrutural do PJE. Por esse motivo exclusivo, porque o processo nasce aqui e ele o PJE não permite que nós façamos uma intimação direta à base. Esse é o problema que nós estamos vivenciando, doutor, e tem de ser resolvido mesmo, já está na presidência, na diretoria-geral, para ver como é que se soluciona isso dentro do PJE, porque senão nós teríamos de utilizar um outro sistema
para que essa intimação do magistrado, do promotor, seja feita. E, lógico, que nós teremos de fazê-la através do magistrado de base também, né? Então, aí seria fora do sistema PJE. É esse o grande problema, é que você sai do processo para fazer uma intimação processual, porque o PJE, por enquanto, não está permitindo. Tá bom? Então, não tem como se proceder de outra forma, por enquanto. Mas já está na mão da alta esfera, que é a presidência, para ver como ele pode solucionar isso. Tá certo? Tá ok, vamos aguardar. Porque tem acontecido, às vezes, comigo, que eu utilizo o meu prazo e entro em contato com o promotor. Muitas das vezes que isso não pode nem estar acontecendo. E ele diz para mim, não fui intimado, doutora. Eu digo, sim, mas o sistema, eu preciso das suas contrarrazões. São questões, às vezes, bem sucintas, bem cautelosas, que a gente precisa dessas informações. E ocorre que eles colocam, mesmo sem a intimação. Mas tem situações também que eu uso no meu gabinete, eu emito parecer, mas alerto da falha para que evite exatamente de uma arguição de nulidade lá na frente. Aqui fica totalmente inviável o sistema, que eu já coloquei isso até para o nosso procurador para assuntos jurídicos, doutor Danilo, como uma questão que me preocupou, porque essa situação ela vai e perde o prazo por aqui, e quem perde sou eu de manifestação. É o segundo grau. Eu coloquei também a ele, tem que haver um contato com o tribunal para resolver essa questão via tribunal, porque ele está no segundo grau, ele não é lá a intimação, ele veio para cá. Eu coloquei. Então, eu disse, a primeira oportunidade eu vou colocar isso à Câmara, porque fica chato, vai, eu peço, volta, e não resolve. Tá bom, doutor? Eu agradeço a atenção e vamos torcer que eu só quero ressaltar a senhora que o doutor Danilo, a Grace está me informando, já veio aqui no tribunal e também já falou com o diretor-geral para ver qual a ferramenta que se pode utilizar. Mas não é simples de resolver, porque eu não sei se o PJE pode sofrer uma modificação dessa. E a outra opção seria nós fazermos intimações por um outro sistema qualquer, seja Digidoc, para o juiz da comarca, através do Digidoc, para que o juiz intimasse o promotor. E nada disso ficaria registrado no PJE. Justamente no sistema, não gostaria, realmente. Então, esse é o grande dilema que nós estamos aqui, mas já está no tribunal, infelizmente. É uma palavra ruim, eu não gosto de falar, falei de oportuno, não podemos resolver mesmo, por enquanto, isso. Não tem nenhuma atitude que qualquer membro do tribunal, mesmo o presidente do tribunal, hoje, acesse um sistema que permita fazer esse tipo, endoprocessualmente, esse tipo de intimação. Mas nós vamos ter de continuar fazendo dessa forma, para não dizer que nós ficamos inertes, né? Porque se o processo ficar paralisado, dizendo que não há como ir para o Ministério Público, como não há... Então, nós vamos ter de, por enquanto, permanecer do jeito que está, até que haja uma solução via PJE para isso, ou outra solução que seja dada pelo presidente, porque essa solução, se não for pelo PJE, ela tem de ser implementada através, no mínimo, de uma portaria da presidência para dar respaldo legal para que elas aconteçam fora do processo, porque vão ser atos processuais praticados fora do processo. Tá bom? Então, mas é muito oportuna a sua intervenção, doutora. Tá? Agradeço. Então, estamos encerrando a sessão de hoje e agradeço a todos os colaboradores, aos advogados, ao doutor Marcos Lobo, que nos acompanhou desde o início, e aos meus colegas de Câmara. Então, vamos encerrar. Obrigado. Bom dia, uma excelente semana a todos.